Olá, mais uma vez estamos aqui, meus amigos. Estou feliz por encontrá-los com essa frequência, estudando junto, aprendendo mais, procurando acertar no nosso dia a dia também. Estamos estudando o livro Os Mensageiros, André Luiz e Chico Xavier. Vamos ver hoje o capítulo 9. Ouvindo impressões. Deixando a Celina em conversação mais íntima com Otávio, foi levado por Vicente ao outro ângulo da sala. Muitos grupos se mantinham em palestra interessante e educativa, observando eu que quase todos comentavam as derrotas sofridas na terra. Fiz quanto pude, exclamava uma velhinha simpática para duas companheiras que a escutavam atentamente. No entanto, os laços de família são muito fortes. Algo me fazia ouvir sempre, com voz muito alta, em meu espírito, compelindo ao desempenho da tarefa. Mas e o marido? Amâncio nunca se conformou. Se os enfermos me procuravam no receituário comum, agravava-se-lhe a neurastenia. Se os companheiros de doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava-se ciumento. Que pensam vocês? Chegava a mobilizar minhas filhas contra mim. Como seria possível, em tais circunstâncias, atender às obrigações mediúnicas? Todavia, ponderou uma das senhoras, que parecia mais segura de si, sempre temos recursos e pretextos para fugir às desculpas. Encaremos nossos problemas com realismo. Há de convir que, com o socorro da boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos da semana, algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas, se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que as nossas palavras. Sim, respondeu a interlocutora, emitindo voz diferente. Concordo com a observação. Em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar. Para trabalharmos com eficiência, tornou a companheira sensata, é preciso saber calar antes de tudo. Teríamos entendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo em fornecemos aos outros. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimentos de nossas obrigações. Assim digo, porque meu caso, a bem dizer, é muito semelhante ao seu. Fomos ao círculo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos na terra para discutir nossos caprichos. Não executei minha tarefa mediúnica em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Nossos instrutores aqui muito me recomendaram, antes, que para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Entretanto, por minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário da terra. Se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações. Não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista, em matéria das crenças, incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos. Das reflexões nasceu minha perda última, na qual agravei, de muito, as responsabilidades. Quase mensalmente, Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos, segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Entre os conflitos, a sua sequência, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Nesse instante, chamou-me Vicente para apresentar um amigo. A nosso lado, um grupo de senhoras conversava animadamente. Afinal, Ernestina, indagava uma delas, a mais jovem, qual foi a causa do seu desastre? Apenas o medo, minha amiga, explicou-se a interpelada. Tive medo de tudo e de todos. Foi meu grande mal. Mas como tudo isso impressiona? Você foi muitíssimo preparada. Recordo-me ainda das nossas lições em conjunto. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso.
Seu aproveitamento era um padrão para nós outras. Sim, minha querida Benita, suas reminiscências fazem-me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Entretanto, não devo fugir à realidade. Fui culpada de tudo. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunha. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio, orientando-me o raciocínio a melhores esclarecimentos. Nossos instrutores me proporcionaram os mais santos incentivos, mas desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesmo. Nos estudiosos do plano físico, enxergava pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis, presumia encontrar apenas galhofeiros fantasiados de orientadores, e em mim mesma receava as tendências nocivas. Quantas vezes a gente escuta isso, não é mesmo? Ah, recebi essa mensagem, mas será que é verdade? Será que não é coisa da minha cabeça? A gente tem que ponderar. Se o conteúdo é coerente, não importa de que cabeça vem, não é? Muitos amigos tinham-me em conta de virtuosa pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de enferma voluntária, carregada de aflições inúteis. Foi uma grande infantilidade de sua parte, retrucou a outra. Você olvidou que na esfera carnal o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. Nesse mistério, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários. Ironias da ignorância, ataques da insensatez, sugestões inferiores da nossa própria animalidade. Com certeza, no caminho de todo trabalhador fiel. São circunstâncias lógicas e fatais do serviço. Porque não vamos ao mundo físico para descanso injustificável, mas para lutar pela nossa melhoria, a despeito de todo impedimento fortuito. Compreendo agora, disse a outra. Todavia, receio das mistificações prejudicou minha bela oportunidade. As pessoas também, fazendo um parêntese aqui, têm medo da opinião dos outros. Quem acerta as contas com a eternidade somos nós. Nós devemos essas perguntas, essas respostas, essas considerações a nós mesmos. Se a gente tem um dom e recebe uma informação do alto, seja a fonte que for, a gente analisa o conteúdo. Se o conteúdo é bom, a gente deve passar, porque a espiritualidade tem um trabalho imenso para fazer essa mensagem chegar ao plano físico. São vários espíritos que se mobilizam para que isso aconteça. Não é uma tarefa fácil. Depois de todo esse trabalho, a gente duvida? Joga fora, enfia numa gaveta? É pouco caso de nossa parte. Por quê? Por medo da crítica? Que critiquem. Minha avó dizia, os cães ladram e a caravana passa. Então, a gente deve pensar melhor. Se nós somos uma torneira, vamos jorrar água. Se a água não está completamente pura, a gente filtra. Mas é sempre líquido precioso. Precisamos meditar mais a respeito. Continuando. Compreendendo agora, disse a outra, todavia, o receio das mistificações prejudicou minha bela oportunidade. É, minha amiga, tornou a interlocutora, é tarde para lamentar. Tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. Olhe só a observação. Eu ouvi a palestra com interesse crescente, mas o companheiro levou-me adiante para novas apresentações. Atendi a esses agradáveis deveres da sociedade de nosso lar, mas para não perder desejo de instruir-me, continuava atento às conversações em torno. Alguns cavalheiros mantinham discreta permuta de pareceres. Reconheço o que falei, dizia um deles em tom grave, e muito já espiei nas regiões inferiores, mas aguardo novos recursos da providência. Faltou-lhe, porém, bastante orientação para o caminho? Perguntava um companheiro. Explico-me, esclareceu o primeiro. Faltou-me o amparo da esposa.
Enquanto ativa ao meu lado, verificava-se profundo equilíbrio das minhas forças psíquicas. A companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica. Minha noção de balanço estava nas mãos da minha querida Adélia. Esqueci-me, porém, de que um bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Não aprendi a ciência da conformação e nem me resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. Quando me senti sem a dedicada companheira, arrebatada pela morte, amedrontei-me por sentir-me em desequilíbrio e erradamente procurei substituí-la, a fim de... E fui acidentalmente... Vou ler a linha outra vez. Quando me senti sem a dedicada companheira, arrebatada pela morte, amedrontei-me por sentir-me em desequilíbrio e erradamente procurei substituí-la. E fui acidentado. Extremamente ligada a entidades malfazejas, minha segunda mulher, com seus desvarios, arrastou-me a perversões sexuais, de que nunca me supusera capaz. Voltei insensivelmente ao convívio de criaturas perversas, e tendo começado bem, acabei mal. Meus desastres foram enormes. Entretanto, embora reconheça a minha deficiência, entendo ainda hoje que o triunfo, mesmo no futuro, ser-me-á muito difícil sem a companheira bem-amada. Ou seja, ele não aprendeu, né? Continua esperando pela Adélia. Tornava-se a palestra sumamente interessante. Desejava acompanhar-lhe o curso, mas Vicente chamou-me a atenção para outro assunto e era necessário acompanhá-lo. Mais casos, né, queridos? Mais casos. Cada caso, uma pontinha serve para nós. Vestir a carapuça é importante. Quando a gente observa o erro alheio e aplica ao nosso comportamento, a gente ganha tempo para não cometer o mesmo erro. Então, as observações têm razão de ser. André Luiz não trouxe tudo isso aqui em vão. É para que a gente observe e não caia nos mesmos erros. É um mapa, é um roteiro. Vamos ver o que eu observei quando eu estudei isso. Aqui o tema é a família. Muitos nascem com tarefas mediúnicas ou de evangelização e têm a família como entrave para a realização. Isso é mais comum do que possa parecer. Ali vemos que sempre podemos resolver a questão pela concórdia, mas cada caso é um caso, e não devemos nós opinarmos sobre certo e errado. Mas fica aqui a observação, que cada um possa analisar o seu caso e ver se pode ainda exercer seus compromissos pretéritos de forma a acomodar a vida familiar e a vida mediúnica ou evangélica. A missão, seja ela qual for, muitas vezes a missão é cuidar de algumas crianças, como a gente viu, é cuidar de um ente querido adoecido. As missões são várias, cada pessoa tem a sua específica. E é um dever. A gente deve seguir Jesus, as lições do Evangelho, de modo prático, porque seguir a letra é muito fácil. Como a gente viu num dos casos, ele teve toda a orientação evangélica, mas quando apareceu o dever a cumprir com os irmãos dele, não é verdade, da madrasta, que ele não cuidou, então às vezes a missão é uma atividade prática, nem sempre é a mediunidade ou a doutrinação. Então a gente tem que estar atento a descobrir qual é a tarefa que me foi confiada nesta vida. É a grande questão que a gente tem que fazer durante a vida toda. Segundo ponto, outras formas de fracasso nas tarefas assumidas existem. Uma delas é o medo da opinião dos outros, desconfianças de tudo e de todos, dos homens, dos espíritos, da pessoa mesma, tendo por padrão sua posição de médium. Sempre que questionamos da veracidade das comunicações ou orientações dos protetores espirituais, por conta de tanto medo e de mistificações, acabou por não cumprir a missão determinada. Não é verdade? Eu já comentei durante a leitura esse fato. E é um dos fatos mais comuns.
E existem casas espíritas que não permitem esse intercâmbio com medo das críticas. E contando um fato que ocorreu conosco, em gravação, a gente grava as palestras, e postou no YouTube, e uma pessoa comentou, criticou o palestrante. Esse palestrante nunca mais fez nada. E foi uma boa palestra. Por conta de uma crítica, a pessoa nunca mais fez palestra alguma. Foi lamentável. Nós perdemos uma pessoa estudiosa, ele estudou muito para fazer a palestra. Então, a gente não pode se abater por isso. A gente tem que ser fiel ao nosso esforço e levantar o nosso estandarte e trabalhar com fé e confiança. É um testemunho. O primeiro testemunho é conosco mesmo, não é verdade? Depender de outras pessoas para cumprir as nossas tarefas. A gente põe a culpa no outro. Eu não fiz por causa do outro. Muitas pessoas têm dificuldade em enfrentar desafios sem apoio. Mas como poderemos ser amparados por outras pessoas se não damos contas de sustentar a nós mesmos? A gente sempre lembra o caso da aeromoça. Primeiro você tem que pôr a máscara em você para depois você pôr a máscara no outro. Então, a gente tem que primeiro se tornar forte e fazer a nossa tarefa. A gente não pode depender de muletas, sejam elas uma pessoa, seja ela um material, seja a muleta qual for. A gente tem que procurar conseguir ficar em pé, desempenhar a nossa tarefa como pudermos, mas não colocar a dependência de outros fatores para não fazer. Não, eu não fiz porque não tinha sal. Não fiz almoço porque faltou água. A gente tem que dar um jeito. Meus queridos, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu conto com o apoio de vocês para nos trocarmos ideias. Coloquem aí os seus comentários, eu vou ler a todos, nós vamos conversar. Eu não costumo fazer isso, mas eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal e pusessem opinião a respeito do trabalho, ali no, gostando ou não gostando, vocês são livres para opinar, mas se manifestando. Por que eu falo isso? Não é por causa de lucro, porque o canal não é monetizado. É porque quanto mais as pessoas interagem, mais inscrições tem, mais visível fica o trabalho, mais pessoas têm acesso, porque o YouTube passa a sinalizar o material, passa a oferecer o material. Quando você chega no YouTube, os vídeos mais comentados, eles aparecem. Agradeço a vocês por esse gesto. Um abraço e até o nosso próximo encontro.